Irmãos, graça e paz, muito obrigado por clicar este vídeo, que o Senhor te abençoe e a toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, esse é um vídeo que eu confesso que não é fácil de fazer, porque o Senhor vem falando algumas coisas comigo que eu tenho um certo temor em compartilhar. Estou sendo bem sincero, né, como os irmãos sabem, costumo ser assim, porque eu, naturalmente, já tenho muito temor para falar qualquer coisa da parte do Senhor, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, principalmente quando a gente se coloca para falar para outros irmãos, para muitos irmãos, a gente fica numa posição de ser julgado por essas palavras, né, na eternidade. Então a gente preza muito para que tudo que a gente fale, tudo que a gente ensine seja o mais correto possível, no temor do Senhor, né, naquilo que Ele é, da santidade dele. Então eu confesso que eu tenho muito temor em compartilhar isso com vocês, principalmente porque o conteúdo de hoje, eu quero falar sobre algumas datas que o Senhor me entregou e, né, como se trata de números, datas, a gente fica ainda mais com um certo temor naquilo que a gente vai compartilhar. Mas o Senhor já fez isso antes. Confesso que o Senhor nunca me deu muito, números, né, principalmente falando de transferência de riqueza, o Senhor nunca me deu: "Olha, vai chegar no valor tal, vai chegar no valor X". Para mim, o Senhor nunca me deu números de valores para cripto, de compra e de venda. Então eu estou dependendo de outros irmãos que tenham visto, que tenham, chegado a números e as minhas ordens estão feitas nesses valores de outros irmãos. Eu particularmente nunca tive. Então confio quando o Senhor fala através também de números e de datas. Eu sei que tem muitos irmãos que, né, que já falaram datas e acabou que não aconteceu, mas é com esse temor, né, de realmente falar algo que seja do Senhor para vocês, é que eu estou vindo aqui gravar esse vídeo. Orei muito ao Senhor, pedi muito discernimento para falar, o que falar, como falar, para que vocês entendam o que é da parte do Senhor e o que não é. Né, pra não achar que: "Olha, o irmão fulano disse isso e na verdade o Senhor não quis dizer nada daquilo, nem não aconteceu como o irmão falou". Então eu quero ser bem claro naquilo que o Senhor falou, como ele falou, para que vocês, né, tenham total clareza, de como o Senhor faz as coisas através, né, das nossas vidas. Bom, mas uma única vez, né, durante muito tempo, o Senhor me chamou a atenção para o número 13, né, e os irmãos vão entender que, naturalmente a gente tem uma rejeição desse número, né, com a situação que está, né, no nosso país, né. Então, o Senhor começou a falar muito do número 13, 13, 13, 13 comigo por muito tempo. Eu ia fazer compra, era o número 13, dava 13, 13, as notícias era 13, 13, o número me chamou muito a atenção. E chegou em junho, eu estou usando isso como exemplo, né, de algo que o Senhor fez através da minha vida com números, né, foi exclusivamente essa vez. E agora o Senhor está fazendo de novo. E o Senhor começou a falar muito do número 13. E chegou em junho, o Senhor falou, me disse para prestar atenção no dia 13. E eu segui com a minha vida normal, fazendo as coisas que eu tinha que fazer, e no dia 13 de junho, se os irmãos, né, recordarem, aconteceu algumas coisas no mundo, e que eu acredito que acabaram repercutindo na minha vida pessoal. Então, nesse dia, no dia 13 de junho, eu tinha feito a primeira dublagem de um vídeo do Brandon, e pensa num vídeo que deu errado. Tinha tudo para dar errado. A dublagem ficou mal feita, porque as ferramentas que eu usei deram errado, não traduziram direito, o texto ficou fora do contexto, cortou mais de 50% do conteúdo original, ou seja, ficou faltando, ficou defasado. Pensa num conteúdo ruim, mal feito, né, não que eu não tenha me esforçado, eu me esforcei para fazer, mas eu falei assim: "Olha, deve estar tudo aqui", porque não tinha como ouvir mais uma vez para ver se tinha dado certo daquela vez. Então, só vou postar como está. Eu fiz a tradução, fiz manualmente, palavra, né, texto por texto, coloquei. Se gerou o áudio correto, aí eu não vou ouvir, né, pela terceira ou quarta vez o vídeo de novo. Então eu resolvi postar. Irmãos, ficou o pior vídeo que você possa pensar em assistir. E nesse dia o meu canal tinha 38 pessoas. Esse canal que você está assistindo aqui tinha 38 pessoas inscritas. E esse vídeo, pela mão do Senhor, chegou a 125.000 visualizações e fez o canal passar dos 2.000 inscritos em menos de 24 horas. Ou seja, o Senhor ali estava me mostrando que não era eu, não era a minha capacidade de produzir um bom conteúdo, porque eu não sou youtuber, não não levo jeito para isso, mas o Senhor mostrou ali que foi a mão dele: "Olha, o pior vídeo que você
fez aquilo que não deveria fazer sentido nenhum, ninguém ia assistir, foi o vídeo que mais pegou visualizações e fez o canal crescer. E o Senhor tinha me dito que o canal ia crescer. Mas eu pensei que fosse demorar, né, muito tempo. Eu estava até meio desanimado na época, falei assim: "Ah, tô falando aqui de coisas proféticas que o Senhor tem entregado para 38 pessoas", talvez nem isso. Os vídeos chegavam menos de 100 visualizações na época. Por que que eu tô falando isso, irmãos? Não é para orgulho ou nada, mas é para falar como o Senhor mostrou essa data, como mostrou esse número, e mostrou por muito tempo, foi me chamando a atenção desse número, o número 13, e eu falando: "Não, Senhor, esse número não, me dá o 14, me dá o 12, me dá qualquer um, menos esse". E o Senhor mostrou que era um dia 13. Não para me satisfazer, mas o Senhor sabia que alguma coisa ia acontecer naquele dia, e não foi só isso que aconteceu. Foi no dia 13 de junho de 2025 que Israel fez, né, o contra-ataque ao Irã, né, atacou lá aquelas bases do Irã, Estados Unidos, né, com aqueles mísseis. Eu acho que isso fez, né, o vídeo do Brandon querer ser mais assistido, e chegou nesse número que nunca mais aconteceu no canal de novo. Foi só realmente no dia 13 que pegou essas visualizações todas e fez o canal crescer. E talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui através desse vídeo ruim que eu fiz, que eu postei, mas que o Senhor, né, com a sua poderosa mão fez funcionar e fez chegar, né, a maior parte das pessoas que estão inscritas nesse canal. Então, se você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui produzindo conteúdos, né, tentando produzir cada vez mais com qualidade. Os últimos das dublagens não foram tão boas, porque as ferramentas vão ficando ruins, mas eu acabei de conseguir criar minha própria ferramenta de dublagem, de tradução, e agora acredito que os outros vídeos, né, os últimos vídeos, né, o último que eu postei ontem, o que eu tenho para postar, vão ficar com qualidade melhor. Então, bem-vindo a esse canal. É um canal que eu traduzo irmãos que falam de coisas proféticas para os tempos, né, que a gente está vivendo, principalmente sobre transferência de riqueza. Então deixe seu like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Relatório Atrasado. Era um canal que tinha um outro objetivo, de falar sobre, fim dos tempos, mas o Senhor foi dando outras direções, para a glória dele. E assim como o Senhor falou do dia 13, o Senhor tem me falado uma outra data, bem próxima agora, bem mais próxima do que quando ele falou da última vez. Se bem que na última vez ele também falou dentro do mês. E certo dia, irmãos, eu vou começar a contar. E certo dia, né, eu estava dormindo e meu filho me acordou. E me acordou assim, sabe quando você está sonolento, ainda muito cansado, e o seu filho te acorda e fala assim, meu filho mais velho: "Papai, por que que você gosta tanto do 8?" E aí eu, assim, sem entender a pergunta, o contexto, minha mente começou a trabalhar sozinha. Tá, o número 8 é porque ele é o infinito, a eternidade. Eu lembrei daquele texto, né, que fala que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Então, assim, eu pensando comigo mesmo, sem nem responder para ele: "Ah, é por isso que eu gosto do número 8, porque o número 8 significa a eternidade, né, estar com o Senhor, a glória eterna, a glória vindoura, as promessas de vida eterna do Senhor, né, do seu reino eterno, firmado em misericórdia, alegria". Então o número 8 representava isso, representou isso para mim. Mas aí quando eu acordei, eu percebi que ele tinha perguntado isso, primeiro porque ele está fazendo 8 anos agora, né, no dia 18 desse mês. E a senha, né, de um aparelho que ele estava na mão, era literalmente 888888, né, 8 repetitivos, porque quando você pega, né, fica mais fácil ali de desbloquear rápido. Eu coloquei essa senha para ser a mais fácil e rápida de desbloquear, sem ter que ficar colocando 2, 3, né, um monte de número ali. Poxa, tá rapidinho, a gente desbloqueia. E aí ele perguntou por isso, mas naquele momento era o Senhor me chamando a atenção para o número 8, algo que já estava acontecendo alguns dias antes, o Senhor também começou a me chamar a atenção para o número 8. E aí nesse dia, irmãos, eu acordei, estava cuidando, né, colocando as crianças para a escola, e um irmão em particular me mandou uma mensagem falando que ele foi buscar o Senhor. É um irmão jovem, né, que acabou de casar. Ele falou assim: "Ó, fui buscar o Senhor porque lá no grupo do WhatsApp, o irmão falou que disse que a transferência seria esse ano, que ele recebeu, né, de um irmão humilde, que nem sabe nada sobre isso, falou que a promessa, né, aquilo que o irmão estava esperando ia se concretizar esse ano". E no último áudio ele falou assim, eu tô falando do irmão porque eu não quero expor, não sei, né, se o irmão permite que eu exponha o nome dele aqui, então eu tô guardando a privacidade do irmão. Mas lá no grupo ele colocou o áudio dizendo, né, contando essa história, dizendo que um pastor muito humilde, né,
que nem conhece muito, não conhece nada sobre transferência de riqueza. Esse próprio irmão, há pouco tempo atrás, não conhecia nada sobre isso. O senhor tem dado, o senhor falou que ia dar uma quantia de dinheiro muito grande para ele e que seria esse ano. E aí, novamente, agora, mais recente, um outro irmão ligou para ele e falou assim: "Ó, irmão, o senhor está mandando te dizer que essa transferência que isso que você está esperando, essa grande quantia, vai chegar esse ano ainda". Ele até brincou com esse irmão: "Irmão, você tá muito corajoso, porque a gente tem aí um mês, né, para o Natal", né, e o irmão disse que seria antes do Natal. E por causa desse áudio do irmão e por causa do último vídeo que eu fiz falando, né, a visão que eu tive sobre as rosas, né, nesse tecido de casamento, nesse voal, o irmão falou assim: "Olha, eu fiquei com aquilo na cabeça, fui buscar o Senhor e". Desculpa, irmãos, tá? Esteve aqui no barro. E o irmão foi buscar o Senhor e o Senhor deu uma palavra para ele de confirmação. E ele creu que seria também esse ano, em 2025 ainda. E esse irmão me contando, me dando, fazendo um relato daquilo que ele foi orando, das coisas que ele estava pensando, da palavra que o Senhor usou para confirmação. Ele me mandou um vídeo, né, de um ambiente ali que ele tinha preparado, né, fazer ações de graças, né, com o Senhor, né, depois desse casamento. E aí, nesse ambiente que estava, também tinha um texto de Isaías que o Senhor já tinha me dado, né, estava tipo um cartaz, assim, de um texto que o Senhor também tinha me dado para confirmação da transferência de riqueza. E aí, quando eu vi aquele texto, assim, né, eu falei: "Opa, então o Senhor está conectando as coisas, fazendo a gente entender o que está acontecendo". Foi basicamente nisso que eu vi daquele conteúdo do irmão. Mas o que aconteceu? O que que é mais interessante? Quando eu estava arrumando as crianças para ir para a escola, né, aquela coisa, agitação da manhã, botando roupa, botando café da manhã, eu fui escovar o dente, né, assim que eu acordei, e eu coloquei esses áudios do irmão para ouvir em cima de uma bancadinha, né, de uma prateleira que tem ali no banheiro. Quando eu coloquei o celular ali, caiu uma moeda na pia, douradinha, pequenininha, douradinha, essa moeda novinha. E aí quando eu fui pegar aquela moeda, quando eu, né, parei para pegar aquela moeda, eu ouvi a seguinte frase: "Em 10 dias corridos vai acontecer". Irmãos, eu tomei um susto quando eu ouvi aquilo, porque você tá ali no natural, você não tá naquela atmosfera de oração, você tá ali escovando o dente, ouvindo o áudio, arrumando as crianças, a moeda caiu, você foi pegar e eu tomei aquele susto. Ouvi aquilo e quando eu peguei a moeda, irmãos, a moeda era literalmente de 10 cêntimos, né, daqui de Portugal, uma moeda pequenininha, douradinha, muito novinha, estava até com ela no bolso agora recentemente, eu tô guardando ela, tá no bolso do casaco. E ouvi aquela frase. Irmãos, eu falei assim: "10 dias corridos vai acontecer". E aí eu abri, né, peguei o telemóvel pra, né, o celular para ver o dia, e era dia 28, né, a gente está em novembro, estava em novembro, né, 30 dias, então dia 8. Então por isso eu postei o vídeo de ontem, porque quando eu ouvi isso, peguei a moeda e a gente estava conversando sobre a confirmação, né, desse irmão que postou esse áudio, falando que ainda esse ano, né, o irmão iria receber aquilo que ele estava esperando, e esse irmão teve essa confirmação. E aí eu ouvi isso, irmãos, enquanto eu estava ouvindo o áudio do irmão, né, de que em 10 dias corridos ia acontecer, e era dia 28. Eu falei assim: "Irmão, olha, né, aconteceu isso aqui", eu acho que eu nem fui nem muito detalhe para ele, assim: "Olha, o Senhor começou a me falar sobre o dia 8". E aí eu deixei, né, eu expliquei ali mais ou menos que, né, pra ele alguma coisa, não lembro muito bem do contexto, mas eu não dei muito detalhe sobre o dia 8, até por causa desse temor de falar uma data para alguém. E aí eu guardei aquilo, guardei essa informação, tinha passado para ele isso, e fui fazer minhas coisas. Mais tarde, né, eu peguei o telefone de novo, depois de levar as crianças, acho que depois até de orar, eu fui pegar o telefone e vi que tinha uma mensagem desse irmão. E ele dizia assim: "Ah, irmão, tem uma irmã, que ela é de Londres e ela também fala sobre transferência, eu gosto muito do conteúdo dela, eu quero te passar". E aí esse irmão disse que ele foi pegar uns vídeos salvos, né, pra ver se achava alguma coisa, eh, algum vídeo interessante dela pra eu poder assistir, avaliar ali o que ela fala. E quando ele disse que abriu aqueles vídeos salvos, apareceu ali no "pra você", né, do YouTube,
um vídeo exatamente falando sobre o dia 8, o 8º dia. E foi o vídeo que eu traduzi, né, com essa nova ferramenta que eu criei, e disponibilizei, agora no YouTube. Por isso que eu postei ele ontem, pra quem quiser assistir esse vídeo, né, essa confirmação que o Senhor me deu, possa lá assistir. Até o irmão colocou que a partir do minuto 35, porque é uma live, ela fala, né, com as pessoas ali, a partir do minuto 35 ela fala sobre esse sonho, essa experiência do 8º dia. Embora no restante do vídeo ela também fale de contextos que são muito interessantes, até de uma outra visão, até de uma outra irmã que tem um canal, que teve uma visão com ela falando sobre o 8º dia. É assim, é muito interessante aquilo que o Senhor está fazendo. E aí, irmãos, eu ouvi, né, tive essa confirmação e fui buscar o Senhor. Eu estou olhando aqui, irmãos, porque, tem bastante coisa para falar, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que não. Tem muita iluminação aqui. Mas para eu não me perder, irmãos, porque, eu acordei com meu filho falando isso, mensagem desse irmão, moeda caiu, e era o dia 28, ou seja, né, 10 dias corridos daria agora no dia 8 de dezembro. E aí esse irmão me mandou o vídeo da irmã, que eu descobri o nome dela, os irmãos compartilharam, falou que o nome dela é Sharon, ela falando do número 8. E aí, irmãos, nesse dia, eu fui, para o monte orar, que eu tenho o costume de orar nesse monte aqui, e eu falei: "Senhor, mas dia 8 é tão próximo, faz algum sentido mesmo? É dia 8? Porque eu não vou compartilhar algo com os irmãos que eu não tenho certeza". E aí orando, né, sobre isso, subiram 2 rapazes, né, 2 homens de moto, um parou de frente para mim com a moto e o outro deu a volta e parou com a moto de costas para mim, né, com a traseira da moto. E aqui onde eu moro, as placas das motos, elas só ficam na parte de trás, não na frente, igual no Brasil. E eu tô sem óculos, né, eu conseguia ver a placa, e eu via que a placa só tinha letras, e o único número da placa da moto era o número 8. Aí eu falei: "Não, não é possível, ele podia ter parado a moto em qualquer lugar, podia ter", mas a moto que subiu tem todos os caracteres da placa, são letras e o único número que tem é o número 8. Eu nem sabia que podia ter um número só na placa, mas aquilo me chamou muita atenção. E eu falei: "Senhor, eu quero", né, eu tinha subindo o monte, eu falei assim: "Senhor, eu quero ver um 8 grande, né, um 8 que seja grande para o contexto onde ele está". E aí eu orando ali e tal, de olho fechado, quando eu abri o olho, tinha um convitezinho do aniversário do meu filho, que está fazendo 8 anos também, agora. E tinha um número 8 ali, então assim, o número 8 começou a saltar muito, né. É óbvio, né, que a gente tem aquela sensação de quando a gente, tem alguma coisa na cabeça, só quando você gosta muito de um carro, você começa a ver aquele carro em todo lugar. Mas eu não tenho nada com o número 8 e nem fico buscando, né, eh, claro que às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, mas eu não estou procurando o número 8 em nada. Realmente as coisas começam a aparecer. E eu ouvi do Senhor, né, falando que em 10 dias em 10 dias corridos ia acontecer. O Senhor não falou o que exatamente vai acontecer, mas assim como no dia 13, né, o Senhor disse que algo ia acontecer, que era para eu prestar atenção nesse dia, realmente aconteceu, tanto o ataque de Israel quanto, o aumento aqui do canal. Então assim, eu sei no meu espírito que algo vai acontecer no dia 8. É a transferência de riqueza, irmão? Não sei, não tem como confirmar. No dia 13 de junho eu pensei que fosse, eu já estava aguardando por ela, mas não foi. Foi o canal, foi o ataque de Israel. Realmente aconteceu coisas que movimentaram o cenário global, aconteceram no dia 13 de junho. Eu acredito que vai acontecer o mesmo. Não sei se é a transferência, espero que sim. Se for, glória a Deus, aleluia. E, a gente fica muito grato esperando aquilo que o Senhor vai fazer. Mas ontem, irmãos, ainda com esse espírito de orar sobre o dia 8, eh, eu orando e na verdade ontem eu não ia orar, porque os dias que as crianças estão em casa, a gente geralmente toma um café da manhã junto e tal, e quando a gente separa o dia para oração, a gente fica em jejum, né, e só vai comer depois que termina ali o momento de oração, né, de busca. Então a gente fica em jejum durante todo o período da manhã. Mas quando as crianças estão em casa, a gente, né, toma café da manhã junto, em família, que é importante, mesa, conversa, lê a palavra junto ali. E ontem eu não ia orar, a gente tomou café da manhã, mas irmãos, começou a vir um desejo, uma vontade de louvar, de adorar, e assim, não é que é raro, mas
não é todos os dias que isso acontece, né. A gente não acorda assim: "Nossa, que vontade de orar hoje". A gente faz pela nossa consciência, a gente sabe que a gente é necessitado da presença e da glória do Senhor, então a gente o busca com, né, como é que eu posso dizer? A gente escolhe fazer isso, é uma escolha buscar o Senhor. A gente pode acordar e viver a nossa vida, mas a gente escolhe buscar o Senhor. E ontem veio aquele clamor interno do meu espírito, querendo louvar o Senhor, então eu peguei o violão, comecei a louvar, e eu não conseguia louvar em nenhum louvor, eu peguei, comecei a dedilhar e comecei a louvar em línguas. E só me vinha desejo de engrandecer o nome do Senhor, de quanto Ele é grande, de quanto Ele é poderoso, de quanto Ele pode realizar, quanto Ele pode fazer, o quanto Ele é grande, incomparável, e de louvar a grandeza do Senhor. Comecei a louvar Ele em línguas, e aí comecei a sentir essa vontade de engrandecer o Senhor, de falar o quanto Ele é grande, quão grande é o nosso Deus, e de fato Ele é grande. E peguei esse violão, comecei eu vim aqui para o quarto e comecei a louvar e continuar louvando. E comecei, depois de louvar, quando, né, a gente é tomado ali, comecei a adorar o Senhor, mesmo sem o violão, continuei orando em línguas, e eu ouvi em meio a tudo isso, eu ouvi o seguinte: "Biblioteca". Aí eu falei: "Biblioteca?". Quando você ouve, é nítido mesmo, como se alguém estivesse falando com você: "Biblioteca". Eu: "Biblioteca, Senhor? O que tem a biblioteca?". Aí ele me fez lembrar que dia 12 agora, a gente tem um livro para entregar, né, do nosso filho, que a gente pegou emprestado na biblioteca para ler, e dia 12 é a data limite. Eu nem tenho certeza, irmão, se dia 12 é realmente a data limite, mas no meu coração eu acredito que é. Ainda tenho que ir lá para verificar se é, depois eu posso voltar aqui e falar para os irmãos, mas eu acredito de verdade que dia 12 seja a data limite, porque no meu coração, assim, ó, dia 12 é a data limite. Cuidado para não esquecer de entregar por causa de tudo que você vai estar vivendo. No meu coração eu sentia isso, embora eu não saiba o que de fato vai acontecer. E depois de ouvir, né, a biblioteca e sentir que dia 12 era uma data limite, era o fim de alguma coisa, eu vi o número 4 se formar na minha frente. O 4 grande, e ele vinha se formando, e ele se tornava esse 4, ele era um 4, eh, como se viesse de uma outra dimensão. Era um 4 que ele não aparecia, ele vinha se formando de uma outra dimensão, como um portal que vai se abrindo. E ele vem saindo, aquele 4 era um portal, e do 4 se abriu um portal, era uma o portal era o 4 e o 4 era um portal, era uma coisa só. É difícil de explicar. E depois desse 4 eu via ele em madeira, pequenininho assim, sabe como um objeto bonitinho que você tem? Ele era um 4 de madeira polida, vernizada, como se fosse a madeira de um violino, sabe, muito bonitinho mesmo, muito bem feito. Eu senti isso no meu coração, eu disse: "Nossa, olha que 4 bonito". É coisinha bem feitinha. O Senhor tem essas coisas comigo, eu não sei por quê. Eu achei muito interessante, né, que era como se fosse um objeto daqueles que você usa para decorar a sua casa. E logo em seguida vinha assim no meu coração: "É bonito, mas, ele é de madeira, ele queima, passa rápido e desaparece". E eu abria esse portal, e esse sentimento pelaquela coisinha bonitinha logo passava, porque é algo que é efêmero, que passa, é de madeira, pode ser queimado, pode desaparecer. Ou seja, o que o senhor estava querendo me dizer ali, é que esse portal 4 é algo que vai passar rápido, que é passageiro. E como o dia 12 é o limite e o 4 é o portal, eu entendi que algo vai iniciar no dia 8. Vamos ter 4 dias com esse portal aberto ou algo ou coisa alguma coisa acontecendo, coisas acontecendo, e no dia 12 ele se fecha. Foi o que eu entendi, que dia 12 é a data limite para aquilo ali acontecer, ou finalizar, ou terminar o processo. Eu não sei exatamente o que. Irmãos, deixa eu até olhar aqui para ver se eu não estou deixando de falar nada. Pronto, eu vi isso. Aí antes disso, irmão, tem uma coisa que eu deixei de falar, que eu estou num outro grupo com alguns irmãos, né, com poucos irmãos em algumas ideias específicas, sobre alguns projetos que o Senhor tem nos dado. Eu peguei e perguntei assim: "Irmãos", antes mesmo de ter, né, antes de ontem, antes de ter essa visão, eu falei assim: "Irmãos, o Senhor tem falado alguma coisa com vocês sobre o dia 8?".
E aí o irmão falou assim: "Olha, eu passei aqui um tempão conversando com outro irmão sobre o dia 8". Eu tomei um susto. E aí ele compartilhou um áudio ali, né, gostaria até de compartilhar esse áudio aqui, mas eu não tive tempo de pedir permissão para o irmão sobre compartilhar ou não. Eh, mas ele basicamente fala o seguinte, que teve um outro irmão, eu acho que é o profeta Henrique, irmão Henrique, que também teve alguma visão sobre o dia 8. Irmãos, é muito difícil falar data de qualquer coisa. "Olha, vai acontecer transferência de riqueza no dia 8". Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Eu sei que algo vai acontecer, como aconteceu no dia 13 de junho, o Senhor mostrou e de fato aconteceu. E eu creio, irmãos, eu tenho clamor em mim que eu creio que algo vai acontecer, algo bom para a sua igreja, algo bom, benéfico para a sua igreja. E o irmão falava o seguinte: "Irmãos, eu acredito muito que seja agora nesse mês de dezembro, porque não faz sentido ser no próximo ano", né. Muitos irmãos estão tendo visões sobre Natal, o próprio Brandon, sobre roupas de Natal, o pastor Greg também já compartilhou inúmeras vezes sobre Natal. Então assim, e aí, né, esse irmão ele fala assim: "Olha, para mim não faz sentido ser em 2026, porque até lá a quantidade de a gente crê, né, nas criptos proféticas, elas cumprirão, né, um propósito aqui nesse mundo, né, e o Senhor está nos dando chance de comprar essas criptos antes delas supervalorizarem, mas que as grandes empresas, os grandes conglomerados mundiais, né, já estão se posicionando nessas moedas, em especial a XRP, né, e outras do ISO 222. E aí ele falou assim: "Irmãos, até 2000 e o final de 2026, todas as moedas disponíveis no mercado para aquisição, elas vão ser compradas por essas grandes corporações, grandes fundos". Acho que são 11 fundos que existem para comprar a XRP, mais BlackRock ali, que deu uma declaração, né, ali meio dúbia, né, que ele não podia falar a respeito, né, esqueci o nome dele agora, do CEO lá, né, o irmão até colocou no grupo aqui agora. Então assim, irmãos, pela lógica, não faz sentido ser Natal do ano que vem. Pode acontecer? Pode, o Senhor pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas pela lógica, pelo que a gente consegue enxergar, e o Senhor nos deu inteligência, e a nossa inteligência vem dele, até porque a gente, né, até porque Apocalipse fala sobre o número, né, 666, aquele que tem, né, sabedoria calcula o número, aquele que tem inteligência calcula o número. Então o Senhor nos dá inteligência para que a gente pense e use isso a favor do reino. Então, porque não haverá capacidade nem, porque será impossível comprar XRP no final do ano que vem, então a gente tem só esse período agora, esse período, né, desse mês e, né, o irmão fala que até mais tardar março, abril do ano que vem, e a partir de lá, a a possibilidade de comprar essas moedas serão impossíveis, porque esses fundos vão comprar todas, e a gente que é, né, peixe pequeno, não vamos ter, capacidade, né, a gente não vai conseguir comprar mais, elas vão esgotar. Então o irmão crê, né, em profecias, e muitos irmãos estão, né, como eu falei, esse irmão que compartilhou o áudio do pastor que ligou para ele, esse irmão que compartilhou também a confirmação que o Senhor deu para ele quando ele, né, me mandou o vídeo da irmã, e também, esse profeta, né, o irmão profeta Henrique, que também está falando sobre o dia 8. Eu não sei o que é, irmão, dia 8, não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer algo. Eu espero que seja, né, a primeira onda da transferência de riqueza. Eu acredito, irmãos, assim, eu sei que os irmãos têm total liberdade para pensar de forma totalmente diferente. Alguns irmãos acreditam que a gente já está na segunda, terceira onda. Eu, particularmente, não consigo enxergar assim, porque o que o Senhor tem me dado é que cada onda que a gente vai ter é uma quantia de valorização, né, de bênçãos que a gente vai receber. E o Senhor me mostrou 3 ondas naturais e uma sobrenatural, né, que eu via de baixo, assim, uma onda gigantesca. Inclusive, no vídeo, essa irmã também fala sobre essa onda que vinha no céu. Então, assim, irmãos, as coisas estão, eu nunca tinha ouvido essa irmã, nunca tinha ouvido falar sobre ela, Sharon, né, que eu compartilhei o vídeo dela aqui ontem, dublado, mas o Senhor está fazendo com que irmãos que nunca se ouviram, que não se conhecem, trazendo confirmação sobre datas, sobre, eh, os mesmos objetos, irmãos falando sobre silos, irmãos falando sobre, profecias específicas. Irmãos, assim, é muito doido, né.
A gente fala assim: "Mas é muito doido tudo isso". É muito: "Ah, caramba, as coisas estão acontecendo". E ontem, irmãos, né, voltando para o ontem, né, quando eu ouvia esse portal número 12, número 4 se abrindo, eu acredito que a gente vai ter esse portal de 4 dias, e eu acredito que seja, né, essa primeira onda de transferência, eu acredito, não estou falando que vai ser, estou orando ainda e pedindo confirmação. E eu peço que você também ore a respeito de tudo isso e pergunte ao Senhor: "Senhor, é isso mesmo?" Porque talvez alguns se for, talvez eu tenha algo que eu não tenha feito ainda. Talvez eu não tenha minha carteira pronta para receber essas criptos, como eu mesmo não tinha. Eu achei que eu só conseguiria comprar depois que a transferência fosse acontecer, mas o Senhor abençoou, e agora a carteira vai chegar exatamente no dia, né, dia 8 ali, dia 9 no mais tardar. Então, sim, irmãos, o Senhor está fazendo todas as coisas convergirem. E ontem, depois que o Senhor me mostrou, né, o número 4, né, esse 4 no portal, eu tive uma outra visão. E essa visão, ela foi muito diferente de tudo que eu já vi, e eu não consigo traduzir em palavras aquilo que eu vi. Eu via novamente um portal, mas era um portal diferente, era como uma espécie de buraco negro, o formato ali meio, né, ele era em pé assim, mas ele tinha uma textura que eu não consigo explicar. E quando eu entrava por esse portal, aquele ambiente tinha essa mesma textura que eu não consigo, era como se fosse uma nuvem, mas ela era física, palpável, não era uma fumaça. Era como se fosse parede, chão, mas era, sabe, em bolinhas, assim, eu não sei explicar, irmãos, era algo totalmente diferente, eu não sei, não é nada que a gente possa usar como referência, mas é referente a um algodão doce sólido. E eu via um prédio ou uma coluna gigantesca, como se fosse um prédio de 1000 andares ou maior, com essa mesma estrutura, com essa mesma, é isso, essa estrutura. E era como se fossem nuvens físicas, palpáveis, né, e aí tinham colunas, com essa estrutura. E elas eram brancas, tinham anéis em volta, dourados, as nuvens douradas de fumaça e cores, assim, douradas, eram dourados em tons diferentes, e é isso que é difícil de explicar. E isso saía daquela estrutura, sabe, era uma estrutura gigante, como fosse uma coluna, um pináculo, essa estrutura diferente, e vinha descendo uma espécie de plataforma, como se fosse um elevador, e descia por essa coluna lá no alto, e tinha uma pessoa naquele elevador. Eu não conseguia ver essa pessoa, mas o que me chamava a atenção era a perspectiva, sabe, a pessoa era pequenininha perto do elevador, daquela plataforma, daquele prédio gigantesco, aquela coluna gigantesca, e ele vinha descendo aquela plataforma. E enquanto eu tinha essa visão, o Senhor falava comigo, que era como se ele mesmo estivesse vindo no dia 8. Não é uma riqueza, não é um dinheiro, não é nada físico, é como se a própria glória dele estivesse se manifestando na vida da igreja. Ele dizia para mim: "Vinícius, eu requero santidade do meu povo. Eu quero que meu povo se santifique, que me busque em jejuns, orações, em se afastem do pecado." E o Senhor pediu para que eu fizesse um jejum total, e eu comecei hoje de manhã, só vou entregar no dia 8 de sólidos, só vou tomar água. E o Senhor pediu para que eu compartilhasse isso com vocês, para que vocês também tomassem essa posição de santificação. Porque quando está chegando, vamos supor, quando está chegando o nosso aniversário, a gente fica super ansioso. "Ai, o presente que eu vou ganhar, a festa que eu vou fazer", e o Senhor falando: "Opa, opa, 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 calma, respira, busca santificação, sem a qual ninguém verá a Deus." E o Senhor me dizia: "Eu quero que meu povo se santifique, que o povo meu povo me busque." E eu não, e aí ele começou a ser duro, porque ele dizia: "Eu não quero jejuns religiosos. Não quero jejuns de religiosos. Se você é religioso, não faça. Prefiro que não faça o jejum, porque eu não quero que você peque. Prefiro que você se abstenha. Coma, vai viver sua vida. Se você vai fazer um jejum religioso, em troca de bênçãos, em troca de algo, não faça."
É o que o Senhor dizia: peça para não fazer, ordene que não faça. O jejum é para me buscar, buscar a minha presença, buscar a minha glória, para se santificar, para se tornar, sensível à minha direção, à minha voz. É mortificar a carne para que seu espírito viva. Era isso que o Senhor estava dizendo. Ele dizia assim: "Porque muitos querem as minhas mãos, mas poucos querem os meus pés". Isso doía, ardia no meu coração, irmãos. Ardia, ainda arde. Muitos querem minhas mãos, mas pouco querem os meus pés. E o Senhor ainda dizia: muitos metem a mão no pote comigo e me traem logo em seguida. O Senhor diz que muitos, após a transferência, vai trair o Senhor. Mas ele dizia: diga, Vini, diga, Vinícius, a eles que há misericórdia, que a mesa continuará posta, que eles podem voltar à mesa. Se arrependam e volte-se para mim. O Senhor dizia que há lugar à mesa, há lugar de arrependimento, há lugar de misericórdia, há lugar de salvação. O Senhor não dá bênçãos para nossa maldição, para que a gente se perca. Por isso o Senhor pede santidade, jejum, mortificação da carne, busca, porque algo está vindo, algo está acontecendo, a sua glória está vindo. E outra coisa que ele me dizia, para não apequenar o Senhor. Por isso no louvor, no início, né, do dia, ele me fez louvar da sua grandeza. Ele dizia: "Não me apequene, eu sou um Deus grande, eu sou grande. Não tenho pequenas expectativas em mim, tenho grandes expectativas em mim, porque eu sou o Senhor e sou grande". E ele me dizia: "Há irmãos tão humildes, tão pequenos, que têm sonhos grandiosos e eu vou honrar, porque eles esperam em mim concretizar todas essas coisas, fazer todas essas coisas, porque eu mesmo tenho dado esses sonhos, esses projetos". E muitos irmãos zombam, achando: "Ah, não, esse irmão está sonhando demais, ele está viajando". Mas o Senhor disse que vai honrar grandes projetos, porque estão vindos diretamente dele. O Senhor me mostrava bancos, o Senhor me mostrava hospitais, o Senhor mostrava orfanatos, projetos com tecnologia, arquitetura, creche, escola, o Senhor mostrava tanta coisa. Assim, eu tenho dado grandes sonhos, grandes projetos, e eu vou honrar aqueles que se propuserem a realizar esses projetos. Era isso que o Senhor me dizia. E é para a gente não apequenar o Senhor. Tô vendo se eu não esqueci nada, irmãos. Vou falar: "Ó, usem todas as portas e ferramentas para atrair o meu povo, para o trabalho, para a obra, para a reconciliação. Se é projeto tal, use para a glória do Senhor. Se é uma empresa, vou abrir a empresa X, abra para a glória do Senhor e seja honesto, seja correto, seja íntegro naquilo que você faz, que as pessoas vejam a glória do Senhor através da sua vida". E o Senhor me dizia isso, que era para a gente não apequená-lo, para que a gente se santifique nesses dias, tire toda a ansiedade, jogue para fora. Foque em buscar o Senhor, para que Ele possa direcionar. Ele dizia, eh, assim, ó, abram mão do mundo, quando ele dizia para a gente santificar, porque muitos querem minhas mãos e poucos querem meus pés. Ele dizia: abram mão do mundo para que eu possa vos conduzir, para que vocês possam ser conduzidos por mim, como um pai que toma uma criança pela mão e fala assim: olha, vamos fazer isso aqui. Não, agora chegou a hora disso. Porque nós não somos capazes de decidir nada por conta própria e isso ser próspero. Mas o Senhor é quem nos dá essa capacidade.
Então nossa dependência tem que estar nele, não em cavalos, não em homens, não em dinheiro, não em fortuna, nem milhares e milhares de dólares, mas no Senhor. Mas no Senhor, que pode todas as coisas, que é um Deus grande. E aí depois dessa visão celestial, né, desse ambiente que eu fui, né, transportado e eu vi essa coluna e esse homem descendo no elevador, eu perguntava assim: "O que que é isso?". Eu nunca vi nada parecido, nunca tive uma visão de nada parecido. E aí eu pedi uma palavra ao Senhor: "Senhor, me dá uma palavra, para que eu possa deslumbrar, pelo menos perceber aquilo que o Senhor está querendo comunicar". E o Senhor me deu o Salmo 18. Eu quero ler com vocês o Salmo 18, eh, e mostrar as coisas que o Senhor falou comigo a respeito. O Salmo 18 diz assim: ó, ao resgate de ao regente do coral, salmo de Davi, servo do Senhor. Ele entoou esse cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Cantou. Se você for no último vídeo que eu falo das rosas, o Senhor também me deu um texto. Fala exatamente disso aqui, de quando o Senhor livrou Davi de Saul e entregou Saul nas mãos de Davi. Se você for no último vídeo, irmãos, como o Senhor faz as coisas é lindo, irmãos, é maravilhoso. E no versículo 1 diz assim, ó: eu te amo, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, o meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou dos meus inimigos. Os laços da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu com seus laços. A morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos dos montes, agitaram-se por causa da sua ira. De suas narinas saiu fumaça, e de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sob os pés. Irmãos, ali eu sei que era o Senhor na visão que eu tive, mas não eram nuvens escuras como a gente está vendo aqui. A gente está vendo o Senhor vindo nos livrar com nuvens brancas e douradas, sólidas sob os seus pés. Algo extremamente maravilhoso, irmãos, que eu não consigo descrever. Eu não consigo transmitir para você a glória do que eu vi. Mas aqui com essa palavra, a gente vê que é o Senhor vindo em nosso resgate. Vou ler de novo. De suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus, eu vi o céu se abrindo. Desceu com nuvens, aqui escuras de tempestade sob os pés. Montado num querubim, pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão em densas nuvens de chuva. Nuvens espessas escondiam o brilho ao seu redor e faziam chover granizo e brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, em meio ao granizo e às brasas vivas. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou muitos raios e os fez fugir em confusão. Então, por tua ordem, Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a sua mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa da minha inocência me restaurou, pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei do meu Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. Vê se esse texto não fala, irmão, exatamente daquilo que o Senhor falou, sobre santificação, se guardar do mal. Não na nossa própria justiça, irmão, porque não somos, mas confiamos na justiça do Senhor. É isso que deve estar dizendo aqui. Ele confiava em Deus, a justiça de Deus. Ele temia o Senhor.
Por isso que ele consegue dizer essas palavras, crendo no próprio Deus. Aos fiéis te mostra fiel. 25. Versículo 26 agora. Aos puros te mostra puro. Não, 25. Aos fiéis te mostra fiel, e aos íntegros mostras integridade. Aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantens acesa minha lâmpada. O Senhor meu Deus ilumina minha escuridão. Com a tua força, posso atacar qualquer exército. Olha a grandeza de Deus, irmãos, não há pequeno Senhor. Com o meu Deus, posso saltar qualquer muralha. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. E quando eu li isso, irmãos, eu lembrei do primeiro vídeo desse canal, acho que acredito que seja o primeiro, onde eu via que aqueles três homens tentavam impedir a chuva de bênçãos do Senhor vir e se manifestar, né? Mas o Espírito Santo vinha como um escudo dourado e fazia que aqueles homens se prostrassem. Irmãos, olha como tudo se conecta, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Nosso Deus é maravilhoso. Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Quem nos reveste de força e remove os obstáculos do meu caminho? Torna meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece os meus braços para vegar o arco de bronze. Irmãos, nossa capacidade vem dele. Tu me deste teu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta, teu socorro me engrandece. Abriste um caminho largo para meus pés, de modo que não vacilem. Persegui meus inimigos e os alcancei. Não retornarei enquanto não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Pedi ajuda. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí, tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama nas ruas. Tu me livraste dos meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim, rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos. Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Todos eles perdem a coragem e, tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Louvado seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance dos meus inimigos. De homens violentos me livra. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e por todos os descendentes para sempre. Então, irmãos, pude perceber que o Senhor, ele está vindo. Assim como naquela visão, né, da grande comitiva, compartilhei também. O Senhor está vindo, é Ele quem vem. É, não são meras bênçãos materiais, até porque elas não poderiam fazer nada sem a direção do Senhor. O Senhor também deu um texto que eu compartilhei, né? Quando há muita riqueza, muitos se juntam para ajudar a gastá-la. De nada servem a não ser para vê-las escorrer por entre os dedos. As riquezas desse mundo é para isso, para vê-las escorrer entre os dedos e perder tudo. Mas quando o Senhor vem e Ele manifesta a sua glória, sua multiforme sabedoria na igreja, é isso que o Senhor está fazendo, mostrando. Ele está abrindo essa porta, esse portal, e Ele mesmo está vindo manifestar a sua glória. Manifestar a sua glória através de poder, de glória, de unção, também de riquezas. Por que não? Porque nós apequenaríamos nosso tão grande Senhor.
Ele falando: "Ah, nosso Deus não é capaz de fazer isso, ele é pequeno demais". Irmãos, misericórdia. Quantas vezes eu já falei isso aqui, quem somos nós para dizer o que o Senhor pode ou não pode fazer? Quão grande é o nosso Deus, poderoso. Então, irmãos, é isso que eu quero compartilhar. Eu não consigo vir aqui dizer: "Olha, irmãos, dia 8 a transferência vai acontecer, tá tudo certo, tá? Deixa as ordens prontinhas que vai acontecer, dia 9 já tá todo mundo ok". Irmãos, não sei. Eu estou compartilhando as experiências que eu vi, vi e tenho lido e tenho ouvido. Estou sendo sincero, espero que seja. Glória a Deus se for, glória a Deus se não for. Algo vai acontecer do dia 8 ao dia 12. Como, quando, o que, não sei. Não sei. Que momento? Ah, vai ser 8 da manhã? Vai ser de madrugada? Vai ser a flash crash? Vai ser a não sei, irmãos. Tudo que o Senhor tem pedido pra gente é: santifiquem-se, me busquem, que eu tô chegando. É basicamente isso. A glória dele está vindo e vai se manifestar no nosso meio. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Ore ao Senhor a respeito dessa data. Tem muitos irmãos também falando sobre essa data, sobre dezembro desse ano, sobre esse Natal, sobre não fazer sentido ser Natal do ano que vem. Então, irmãos, acredito que essa agora seja essa primeira onda da transferência. Eu acredito. Não tenho uma visão específica sobre isso, olha, né, como eu disse, mas eu tenho acreditado. Assim como eu também acreditei que seria no dia 13 de junho, não foi. Glória a Deus, aconteceu outra coisa. E se for assim também, irmãos, amém. Se acontecer outra coisa, glória a Deus. Ao menos nós temos alguma direção do Senhor. Olha, preste atenção nessa data, santifique-se para essa data. Não que você não tenha que se santificar no resto da sua vida, pelo contrário, né? Mas quando há uma expectativa, talvez há algum desconforto ou algum sentimento de estar perdido, sem direção. E o Senhor dá a direção. Santifiquem-se, busquem-me, para que eu possa vos conduzir. É isso que o Senhor tem. E não me apequenem, porque eu sou um Deus grande. Eu sou um Deus grande. Porque o Senhor está me fazendo pensar. E muitos irmãos falam assim: ah, mas eu só tenho esse valor aqui em ordens. Irmãos, para o Senhor esse pequeno valor pode ser mais que o suficiente. Não me apequenem, não me apequenem. Amém, irmãos? Tenham fé e busquem ao Senhor. Jejuem, santifiquem-se, fujam do pecado, fujam da aparência do mal. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe. Não deixe de deixar seu comentário, deixar o seu like, se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo. Se você teve alguma confirmação com o dia 8, por favor, compartilhe aqui, para que mais irmãos possam, ou dezembro, ou algo próximo dessa data, compartilhe aqui nos comentários, para que a gente possa se edificar e se reconfirmar. Amém, irmãos? E eu falo isso mais uma vez com muito temor. Não é indicação de investimento esse vídeo, devia ter falado isso no início, né? Também para ter um pouco desse assunto. Mas ore ao Senhor, irmãos. Não tome nenhuma decisão precipitada, nem agora, nem depois da transferência. Clame ao Senhor para que Ele te conduza em todas as suas ideias, seus projetos, na compra de uma casa, de montar um projeto, um instituto, uma escola, um hospital, igrejas, projetos missionários. Ore ao Senhor, irmão, para a gente não colocar a mão onde não deve colocar e nem tirar de onde a gente deveria estar com a mão. Entende, irmãos? Pede discernimento ao Senhor, sabedoria para fazer exatamente aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele prova nas nossas vidas. Amém? Muito obrigado, né, por esse vídeo, por estar aqui comigo até, se você está até aqui, até esse momento. Foi um vídeo longo também, mas são muitas coisas que eu estava orando ao Senhor, pedindo permissão para compartilhar, e espero que o Senhor tenha falado com você, tenha confirmado no seu coração, e vamos orar pelo dia 8, pela essa janela até o dia 12, e se for transferência, nos vemos aqui em breve, com essa mesma alegria, esperando do Senhor aquilo que Ele vai fazer. Tem um grupo no WhatsApp que os irmãos estão se comunicando. Se você quiser fazer parte, vou deixar aqui na descrição. E não esqueça de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus e toda a sua família. Oro para que o Senhor te abençoe. Abra os nossos olhos espirituais. Deixe os nossos
corações e ouvidos sensíveis à sua vontade. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas, na sua amada igreja. Senhor, Pai, nós te louvamos porque tu és um Deus grande, incomparável, infinito. Não podemos te limitar. Os teus pensamentos são mais altos que os nossos. Os teus caminhos são mais altos que os nossos. Aleluia. Nós te louvamos, ó Deus eterno. Te louvamos, ó Deus eterno, ó Deus bendito, ó Deus santo. Ajuda-nos, Pai, na nossa santificação. Se há algum irmão Senhor, com dificuldade em jejuar, em orar, em ler as Escrituras, que o Senhor nos ajude, Pai. O nome do teu amado Filho, pois é para a tua própria glória. Tira de nós toda religiosidade. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é impuro, que lhe desagrada, todo desafeto, toda raiz de amargura. Vai removendo, Senhor, arrancando, queimando com o teu poder, Senhor. Manifestando a tua glória, Senhor. Se há algum irmão enfermo, Senhor, que o Senhor toque, Pai. Nesse momento, toque, Senhor, em qualquer enfermidade. Porque o Senhor, teu Filho amado, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas enfermidades estavam sobre ele. Ele pagou o preço. Então toca, Senhor. Toca na coluna, nas vértebras, nos discos. Toda a hérnia, Pai, seja jogada por terra agora, queimada, destruída, arrancada pelas mãos do Senhor. Todo vírus, Senhor, toda infecção, toda bactéria nociva a nós seja repreendida, Senhor. Toda peste, toda praga seja destruída. Somos selados com o sangue do Cordeiro, o sangue do justo Cordeiro. E nós clamamos pelo teu sangue. Toda dor de cabeça, Senhor, toda enxaqueca, todo mal na cabeça, no cérebro, Senhor, seja arrancado, Pai, em nome de Jesus. Todo mal-estar, todo medo, toda dúvida, toda ansiedade seja destruída, Senhor, em nome de Jesus. Toda síndrome do pânico, Pai, seja desfeita agora por completo, em nome de Jesus. Toda dor, Senhor, manifesta a tua glória na tua igreja, teu povo. Ó Senhor, ministra os dons nos teus filhos, para que eles sejam úteis no preparar e no conduzir do teu povo, no apacentar mútuo. Em nome de Jesus, Senhor, ministra os dons, Senhor, nos teus filhos. Dons de cura, de profecia, de línguas. Destrava, Senhor, os dons de línguas, que eles possam se edificar. Dá também interpretação, Senhor, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ministra, Senhor, manifesta os dons no teu povo. Que eles recebam agora o encher do teu Espírito Santo, o manifestar do teu Espírito Santo na casa deles, Senhor. Que eles sintam o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, diga eu creio, eu recebo agora em nome de Jesus. O Senhor está dizendo que Ele está manifestando dons maravilhosos. Tem muitos irmãos que Ele está ativando dons adormecidos. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor curou muitos irmãos, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos que ainda serão curados. Oh Deus, que maravilha, Pai. O Teu nome é. Clamem o nome de Jesus a todo instante, como clamor.
porque o nome dele é sobre todo nome, é o nome mais poderoso. Em qualquer circunstância, o nome dele é poderoso. Ele não é pequeno, meus irmãos. Ele não é pequeno. Nosso Deus é grande, glorioso e eterno. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está curando corações enfermos, tanto físico quanto emocional, raiz de amargura. O Senhor está removendo, mas você precisa liberar o perdão. Você precisa proferir essas palavras, eu perdoo, para que elas não voltem a crescer. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu glorioso nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos. Ficamos por aqui. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Para você e a toda a sua casa. Até o próximo vídeo.